Você já se sentiu sem esperança ou perdido na própria vida? Sem qualquer tipo de direção. Os dias simplesmente passam como um sopro e você não consegue dizer quanto tempo passou que você tá se sentindo assim. Você sabe que as coisas não podem ficar como estão, mas você não faz nada, exceto esperar e ter esperança e sonhar com uma vida melhor. Mas a verdade é, ninguém vai vir me salvar. Se você tem mesmo sangue de guerreiro, ao menos faça com que o inimigo sinta algum desespero. Você é muito mole com as pessoas. Você é uma coisa degradante. Numa luta, o mais importante é a força. Os únicos que sobram são os fortes. Os fracos morrem. O poder não é tudo. Entenda isso! O que você quer e deseja nessa vida? A única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Portanto, a mudança devia começar por dentro. Para transformar sua vida, você tem que se transformar. Hajime no Ippo é uma história totalmente baseada nessa ideia. A gente começa a história vendo o Ippo, um garoto de ensino médio fraco e socialmente desajeitado. Ele não tem amigos e nem pai, afinal seu pai já morreu há muito tempo. E ele passa a maior parte do seu tempo livre ajudando a mãe com um negócio de barco de pesca. Ele é totalmente tímido e envergonhado. E por essas características, ele se torna um alvo fácil para os bullies. Principalmente por não ter coragem, autorrespeito ou não revidar. Mesmo quando sua mãe é o alvo das piadas, tudo que ele consegue fazer é um olhar de raiva, que dura apenas um breve momento, antes dele voltar a ser o covarde de sempre, o covarde que ele sempre foi. É óbvio que ele não tá feliz consigo mesmo, mas ele não faz nada a respeito. A ideia de que ele poderia se defender sequer passa pela cabeça. Tudo parece sem esperança. Até que aparece uma luz no fim do túnel. Um boxeador profissional chamado Takamura. Ele lida rapidamente com os bullies e bota eles pra correr. Este é o momento que muda totalmente a vida do Ippo, porque ele vê pela primeira vez uma figura de virtude e força. Ser forte não significa apenas abusar dos mais fracos que você. A força ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser usada para proteger ou para destruir. E é graças a esse encontro casual deles que o Ippo percebe que talvez as coisas não precisem continuar do jeito que estão. Talvez, assim como Takamura, ele também possa ser forte. Mas o que significa ser forte? Essa pergunta assombra ele, e ele começa a sua busca com o boxe, na esperança de um dia encontrar uma resposta para isso. Eu diria que o que faz ressoar tem menos a ver com o boxe em si, é mais com a ideia de querer mudar a sua vida. Hajime no Ippo é diferente do típico shonen e do típico anime de esportes ou ação. Não há feitiços mágicos, poderzinho, é algo muito mais fundamentado. Não tem atalhos aqui. A única maneira de você conseguir o que você quer é através de trabalho duro e determinação. Hajime no Ippo é um anime sobre coração no final. Desde o início, o Ippo ele enfrenta desafios nessa sua busca de se tornar uma nova pessoa. Afinal, tornar-se um boxeador profissional não é apenas uma questão trivial. Na verdade, para mudar sua vida ou alcançar algo grandioso, você tem que ser sincero, principalmente consigo mesmo. Não se pode entrar nas coisas com pouca vontade e esperar resultados disso. Quando o Ippo confessa seu desejo de boxear, o Takamura reage com raiva e um pouco de repulsa. Ele se sente insultado, porque parece que o Ippo subestima o quão difícil é a vida de um boxeador. Mas ele logo percebe que o Ippo tá com um sentimento genuíno, chorando e perguntando ao Takamura o que significa ser forte. Nessa cena, a gente consegue sentir facilmente o desespero do Ippo para se tornar um novo ele, um novo alguém. Então, o Takamura dá um teste pra ele. Ele deve pegar 10 folhas caindo numa árvore usando apenas seus jabs, uma técnica que ele ensinou mais cedo. Se ele conseguir fazer isso, o Takamura vai ajudar ele a se tornar um profissional. Mas no fundo, ele sabe que nenhum amador vai conseguir fazer isso. Ele deu esse desafio ao Ippo pra fazer ele desistir, pensando que vai ser o melhor pra ele. Afinal, a vida do Ippo já é difícil o suficiente. É quase impossível ele virar um boxeador. Só que o impossível não existe pro Ippo. Em vez de desistir, ele se dedica. Ele fica incansavelmente dia e noite, superando momentos de autodúvida e treinando. Quando o Takamura encontra ele novamente, ele já até esqueceu do teste que ele passou. E fica totalmente curioso para saber por que o Ippo queria vê-lo e o que eles querem falar de volta. O Ippo leva ele para aquela árvore que ele mostrou. E lá, ele choca ao fazer o impossível, pegar exatamente 10 folhas caindo com o jab. O Takamura fica atordoado e não tem escolha a não ser cumprir a sua parte do acordo. Afinal, ele sempre foi um homem de muita palavra. É um começo muito poético para a jornada do Ippo, o que reflete bem com a vida real. Qualquer objetivo novo, qualquer coisa que você queira fazer, você vai encontrar resistência. Avançar vai parecer impossível, mas você tem que persistir. E assim como o Ippo pegando aquelas folhas, você vai acabar alcançando seus próprios marcos. Afinal, uma coisa que passa bem sobre o coração do anime é esse desejo de mudar a si mesmo. Mas todo o processo de como é doloroso e como alguém consegue fazer isso. De verdade, um exemplo muito bom é esse canal que eu comecei a fazer aqui. Eu comecei literalmente por hobby e hoje é uma das melhores coisas que eu fiz. Mas a parte mais difícil foi dar o primeiro passo. Foi terminar o primeiro vídeo. Eu olhava pro vídeo e eu via imperfeições. Eu não conseguia publicar. Eu ficava muito nervoso pra postar um vídeo online. E se você parar pra ver, sim, Hajime no Ippo é uma série de boxe. Mas mais que isso, é uma história sobre um ser humano. Todo mundo tem sonhos e visões de quem a gente quer se tornar. A história do Ippo, ela atrai a gente porque ele tá perseguindo um sonho dele, apesar de todas
todas as probabilidades. Em relação ao próprio boxe, o Ippo tem que começar totalmente do zero. Ele tem uma boa forma graças ao seu trabalho no barco e da pesca, mas isso não é o suficiente. A técnica dele é deficiente. A gente acompanha o quanto ele aprende os fundamentos do boxe desde o início. Jabs, ups, jogo do pé, bloqueio, o que é bem legal porque o anime em nenhum momento ele tenta apressar a progressão por tempo de tela. Ele não se torna um campeão da noite pro dia. Por mais avançado que a gente esteja, sempre há algo pra melhorar. E novamente, isso é totalmente fiel à vida real. Se você é bom em algo, você ainda consegue melhorar. O grande foco do anime também explora a psicologia de ser um lutador. Sabe, o medo, a pressão, a autodúvida, tudo faz parte disso. A força mental se torna um tema recorrente. Repetidas vezes, o Ippo não luta contra oponentes, ele luta contra si mesmo. Esse equilíbrio de realismo, ritmo e profundidade psicológica que torna o boxe em Hajime no Ippo tão cativante. Mesmo que você não se importe com o esporte ou nunca tenha ouvido falar, a história vai te atrair. As lutas são muito emocionantes. É gratificante ver todo o treinamento se concretizar no ringue. Cada movimento que o Ippo faz é conquistado através de trabalho duro. A narrativa acontece dentro do ringue. Cada luta é cheia de suspense. O autor consegue muito bem mostrar a rapidez com que a vitória pode se transformar em derrota. Porque, assim como Mike Tyson disse, todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. Mas novamente, isso não é só uma montagem de lutas e socos. A gente conhece cada oponente, as motivações, inseguranças, os demônios interiores que eles estão tendo que lidar. A razão de cada um pra lutar é diferente, e cada luta entrega um peso emocional diferente. Porque mesmo quando o Ippo vence, às vezes você sente pena do oponente dele e torce pro cara. Principalmente, a parte sonora desse anime se destaca muito. Cada soco soa impactante. A música amplifica a emoção de cada luta. Cada luta parece pessoal. Você se importa com o que eles estão lutando, por que eles estão lutando. E esse núcleo emocional te mantém investido. A série foca bastante na conexão humana e tem um elenco de apoio bem significativo. Mas a gente pode voltar à pergunta central agora. O que significa ser forte? Bom, essa pergunta ele passa toda a sua carreira perseguindo. Embora ele vá de ninguém a um competidor mundial, o Ippo, ele não se considera forte. Em muitos aspectos, ele ainda é o mesmo garoto, quieto que a gente conhece no início. Em certos pontos do anime, a gente consegue ver. O Daichi disse uma vez, por exemplo, que os socos deles pareciam leves. Não literalmente, mas simbolicamente. Em uma reunião do colégio, os colegas dizem que ele não mudou, apesar da fama. A força não é apenas física, é caráter, persistência. É manter o curso quando o mundo parece estar contra você. É a determinação de perseguir o que você quer, mesmo que isso significa tornar você um monstro. Ele queria ser alguém novo, mas as vitórias de título não podem fazer isso por ele. Porque se você ainda pensa da mesma forma que sempre pensou, você ainda é a mesma pessoa. A mudança requer mais do que o trabalho duro. É preciso coragem. Coragem para enfrentar as partes de si mesmo que estão te prendendo. É por isso que a série enfatiza a força mental e a mentalidade. Para um campeão ou qualquer pessoa grande que chegou no topo, você se torna grande e se chega no topo por causa de quem é e por causa de como pensa. E a melhor coisa que a gente pode pegar de Hajime no Ippo sobre ser forte é que, como qualquer coisa na vida, tudo se resume ao seu estado de espírito. Hajime no Ippo é muito mais do que um shonen de esporte. Por décadas ressoou com o público porque falava sobre algo universal. A luta para crescer, superar o medo e encontrar o significado através do sofrimento. Cada um de nós pode imaginar uma pessoa que queremos nos tornar. E quando a gente fala em atingir essa versão, isso dói muito. E é por isso que a história do Ippo atrai a gente. Ele começa do nada, ele não é confiante, não é ambicioso, ele tá totalmente perdido. Mas é isso que torna o crescimento dele real. Não apenas como boxeador, mas como pessoa. Pra ser honesto, ele te inspira muito. Porque se alguém como o Ippo pôde mudar e seguir em frente, por que você não consegue? Bom, basicamente o que eu tinha pra falar é isso. Se você gostou, eu realmente agradeceria se você se inscrevesse ou desse um like. Eu gostaria muito de continuar fazendo vídeos assim, de animes variados, e o seu apoio é tudo que vai fazer tornar isso possível. Obrigado e até a próxima.